E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos vivendo um dilema no cenário da regularização fundiária de terras devolutas federais. E o protagonista deste dilema são as florestas públicas, que é uma figurinha já bem conhecida no cenário nacional desde o ano de 2006, mas que só agora veio para o palco da regularização fundiária criar algumas controvérsias. Primeira coisa que vocês têm que compreender é que as florestas públicas se dividem em três categorias. Floresta pública tipo A, que é aquelas que já possuem dominialidade pública e destinação específica. Floresta pública tipo B, em que, embora haja dominialidade pública, não possuem destinação específica. E as florestas públicas tipo C, onde a dominialidade é controversa. São aquelas áreas que se suspeita que sejam terras devolutas, mas que ainda não foram arrecadadas e destinadas como tal. Tranquilo até aí? Com o decreto 11.688, a iniciativa de regularização fundiária do INCRA em áreas que estejam sobrepostas ao que o governo considera como floresta pública está bem restrita. Essas áreas vão poder ser destinadas à implementação de território indígena, à regularização fundiária de povos tradicionais, à regularização fundiária de comunidades quilombolas, a concessões específicas de manejo ambiental sustentável, dentre outras que constam no rol específico do artigo 12, parágrafo 9 do Decreto 11.952 de 2020, reformado pelo Decreto 11.688 de 2023. Qual que é o problema que a gente está vivendo? Muitas vezes essas áreas são locadas pelo poder público de modo disperso. Então tem área de floresta pública que ela vai dar em cima de uma propriedade que já é antropizada desde antes de 2008, numa área que é lavoura, e de uma área que é lavoura que está sofrendo um procedimento de regularização fundiária. Isso é um problema sério. Não poderia acontecer, é uma falha do sistema, porque a parte que ocupa essa área tem direito adquirido à regularização fundiária nos termos da Lei 11.952 de 2009 e, acima de tudo, o direito constitucional de acesso à propriedade, representado no artigo 5º da Constituição, incisos 22 e 23. E aí, qual que é outro desdobramento desse problema? Na maioria das vezes, quando é feito o sensoriamento remoto, para ver se a área que está passando por regularização fundiária sobrepõe ou não a floresta pública, dá sobreposição em cima da área de reserva. Para vocês que acompanham a gente e não sabia, toda área que vai ser objeto de regularização fundiária tem que ter a respectiva área de reserva preservada junto com ela. Não se regulariza a área que não tem reserva. E a incidência de floresta pública dá justamente em cima da área de reserva. Se ela não puder ser outorgada a domínio particular junto com o título da área que está produzindo, você não vai conseguir titular essa área. Por quê? Porque carece do respeito e cumprimento da legislação ambiental. Ou seja, a pessoa pode titular, porém ela não pode titular a área que ela é obrigada a preservar a título de reserva e, portanto, o processo dela não sai do lugar, tá? Isso é o primeiro tipo de problema, bem atenuado. O segundo é que essas áreas parecem que estão sendo escolhidas de forma aleatória, sem estarem contíguas a grandes glebas preservadas próximas a unidades de conservação a florestas nacionais. Parece que alguém distribuiu isso aí da forma como achou conveniente, sem realizar qualquer tipo de estudo. Existe um ofício circular que está rodando nas superintendências do INCRA, que recomendam que os processos de titulação com áreas sobrepostas à floresta pública sejam sobrestados até que se decida como é que o INCRA vai poder gerenciar a destinação dessas áreas. A gente tem milhares de processos em território nacional sobrestados, porque o poder público restringiu a destinação de floresta pública, obrigou o particular que vai titular a ter uma reserva dentro da área que ele vai regularizar e, ao mesmo tempo, proibiu que ele regularize aquela área como parte do imóvel de RF que ele está explorando para a finalidade de outorga do título de domínio. Ou seja, na novela da regularização fundiária nacional, mais uma vez o particular
está sendo prejudicado pelas contradições e os entraves burocráticos que o próprio poder público criou no cenário nacional. Se já não bastasse a obrigatoriedade de individualizar o CAR, se contrapondo ao CAR coletivo que o INCRA fazia, que demandou anos para ser resolvida, o governo criou mais um entrave para impedir o desenvolvimento e o progresso do agronegócio em solo pátrio. E não venham me falar em desmatamento irregular, porque eu já avisei, na maioria das vezes está sobreposta a área que vai ser a reserva do título de domínio. A pessoa já está preservando o que a lei obriga ela a preservar. E o restante ou foi desmatado com autorização do poder público e licenciamento respectivo ou antes de 2008. Senão ele não ia conseguir sequer protocolar o pedido na PGT. Fechou? Vamos começar a debater e questionar isso aí. Forte abraço!